Salve, salve, amiguinhos do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius e nessa aula de hoje vamos falar do Teorema do Resto. É mais uma aula da sequência de divisão de polinômios. Quer aprender? Vem comigo! Então olha só, pessoal, vamos começar. O Teorema do Resto ele tem como definição o seguinte: o resto da divisão de um polinômio p de x por um x menos a é igual ao valor numérico de p de a. Bom, pessoal, esse teorema do resto é porque muitas das vezes alguns exercícios pede para você determinar somente o resto da divisão. Então, para você não ter que fazer todo aquele processo de divisão como nós fizemos na aula anterior, é só você aplicar o teorema do resto. Só lembrando que o teorema do resto, ele só vai funcionar se a divisão do polinômio for por um binômio de primeiro grau, tá? Então, vai funcionar somente se ele for um binômio de primeiro grau. Então, a definição, novamente falando, o que ele quer dizer? Que se eu pego um polinômio qualquer, p de x, e divido ele por um binômio de primeiro grau, ou seja, x menos a, o resto dessa divisão vai ser justamente o valor numérico de p de a. Como assim? Vamos fazer o primeiro exemplo e tentar entender? Olha só. Qual o resto da divisão de p de x, que é igual a 5x à quarta mais 3x ao quadrado mais 11, por g de x igual a x menos 3? Observe que eu vou dividir um polinômio de grau 4 por um polinômio que é justamente o quê? Um binômio de grau 1. Então, se ele quer saber somente o resto, eu não preciso fazer toda a divisão. Basta eu aplicar a definição que foi explicada anteriormente. Como assim? Então, olha só, o que vai acontecer? Vou dividir esse polinômio por esse. Só que pelo teorema de resto, ele fala que esse polinômio é justamente o quê? O p de a. Então, observa, esse a está aqui e esse a também está aqui. Ou seja, o inverso desse nós vamos aplicar no valor do polinômio. Como assim? Olha só. Então, eu vou aplicar o seguinte. É um binômio de primeiro grau. Então, vou querer o p de... Percebe que aqui é menos 3? Então, aqui vai ser o quê? Mais 3. Então, basta eu aplicar o inverso desse númerozinho que eu tenho aqui. Consequentemente, se eu tenho p de 3, eu vou pegar e substituir esse 3 aonde? Na variável x do meu polinômio p de x. Então, vai ficar 5 vezes, né? No lugar do x, eu vou colocar o 3. 3 elevado à quarta, mais 3 vezes, olha o x, vou substituir por 3. 3 ao quadrado, mais 11. Logo, eu sei que o meu p de 3, primeiro resolvemos a potência, eu vou ter que 5 vezes. Quanto que é 3 elevado à quarta potência? 81, mais 3 vezes, quanto que é 3 ao quadrado? 9, mais 11. Então, eu vou ter que 5 vezes 81, já vamos resolver. Quanto que é 5 vezes 81? Vai dar 405, né? Então, vai dar 405, mais 9 vezes 3, 27, mais 11. Então, consequentemente, o meu p de 3 ele vai ser igual a 405 mais 27 mais 11, vai dar 443. Então, consequentemente, quem que é o resto dessa divisão? 443. Pessoal, só isso, simples assim, bem tranquilo, tá? Vamos fazer mais um exemplo? Vem comigo. Olha só, o exemplo 2, a mesma coisa. Eu tenho um polinômio p de x, ele pergunta se esse polinômio p de x é divisível por g de x. Pessoal, o que ele quer dizer com divisível? Se esse polinômio é divivível por g de x, ele quer dizer o quê? Que o resto dessa divisão seja o quê? Igual a zero. Tá? Então, é o que ele quer que a gente determine. Vamos ver se realmente é assim? Então, olha só. Se o resto da minha divisão
ela vai ser igual a zero, olha o que eu vou ter que fazer. Basta eu calcular, né, essa divisão e ver se o resto é igual a zero. Simples. Então, percebe? O meu g de x é o quê? Ele é um binômio. Tudo bem? Então, se ele é um binômio, basta eu calcular o quê, pessoal? Olha só. P de... Olha aqui. Aqui é mais 3, não é? Então, eu vou calcular o P do inverso de mais 3, que vai ser quanto? Menos 3. Então, vou substituir em P de x, no lugar do x, por menos 3. Vai ficar menos 3 mais 3, né? No lugar do x eu coloquei o menos 3 elevado à sétima. Mais, agora vem aqui no lugar do x, também vou colocar o menos 3. Vai dar menos 3 com menos 2 elevado à sétima. Consequentemente, menos 3 com menos 3 vai dar zero. Então, tudo isso daqui vai zerar. Tudo bem? Aqui vai ser o seguinte. Vamos lá. Menos 3 com menos 2 vai dar quanto? Menos 5 elevado à minha sétima potência. Tá? Então, menos 5 elevado a 7. Eu posso dizer, então, que o meu P de menos 3 ele vai ser igual a menos 78.125. Pergunto para você, pessoal. Esse polinômio P de x, ele é divisível por g de x? Não é divisível, pois o resto da divisão foi diferente de zero. Beleza? Bem tranquilo, não é, pessoal? Agora, fazendo o meu exemplo 3, ele pergunta o seguinte: determinar A de modo que P de x, né, todo o meu polinômio aqui, seja divisível por g de x. Então, mesma coisa do exemplo anterior, só que agora ele quer o quê? Que eu determine o meu valor de A para que esse polinômio P de x seja divisível por g de x. Então, olha só, pessoal, aqui é bem fácil raciocinar. Olha na questão anterior, né? No exemplo 2. Para ser divisível aqui, o que tem que acontecer com o resto? Tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então, ou seja, se esse resto tem que ser igual a zero, quando eu dividir P de x por g de x, basta que esse resto seja o quê? Igual a zero. Só que, consequentemente, nós temos um teorema chamado Teorema de D'Alembert, que ele fala justamente o seguinte, que um polinômio P de x ele é divisível por x menos a se somente se a raiz ele é a raiz, né, de P de x. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso, olha só. Se eu pego um polinômio P de A, quem que é a raiz desse polinômio que nós já vimos em outra aula? É quando ele for o quê? Igual a zero. Tudo bem? Então, consequentemente, o que ele quer dizer aqui? Vamos pensar na parte da divisão, vamos calcular o resto. Bom, se aqui é menos 5, eu posso dizer o seguinte, que o meu P de menos 5 aqui vai ser o quê? De 5. Ele vai ter que ser o quê? Igual a zero. Consequentemente, basta eu pegar o polinômio P de x, tá? Substituir o x por 5, iguala ele todo mundo por quem? Por zero. Eu vou conseguir achar o valor de A. Então, vamos lá. Então, pega o polinômio ali. Ó. Vai ficar o seguinte. 5 elevado ao cubo menos 2 vezes A vezes, no lugar do x, eu estou colocando 5 elevado ao quadrado, mais A menos 1 vezes x, que vai ser o meu 5, tá? Mais 15. E isso vai ser igual a quanto? Igual a zero, tá? Então, resolvendo aqui, 5 ao cubo vai dar 125, né? Primeiro resolvo as potências, menos 2 vezes A, 5 ao quadrado vai dar 25, mais, faça distributiva, 5 vezes A vai dar 5A, menos 5 vezes 1 vai dar 5, mais 15, isso vai ser igual a zero.
ok? Então, consequentemente, agora eu vou resolver essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Então, eu vou ter aqui 125 menos 2 vezes 25 vai dar menos 50A, mais 5A, menos 5 com mais 15 vai dar mais 10, igual a 0. Continuando aqui na frente, eu posso perceber o seguinte, menos 50A com mais 5A vai dar menos 45A. 125 com mais 10 vai dar 135, né? Mais 135, isso vai ser igual a 0. Passando 135 para o outro lado, eu vou ter que menos 45A vai ser igual a menos 135. Como o primeiro membro é negativo, multiplico tudo por menos 1. Então, vai ficar 45A vai ser igual a 135. Então, A vai ser igual, 45 está multiplicando, passa para cá dividindo. 135 que divide para 45 vai dar quanto? 3. Então, o que essa resposta ela significa para mim? Ajustar aqui para vocês verem bem isso. O que essa resposta significa para mim? Que esse A, se ele for igual a 3, a divisão de P de x por G de x vai ter resto igual a quanto? Resto igual a 0. Ok? Bom, pessoal, espero que tenha entendido. Obrigado a todos pela companhia. Se você gostou, curte, compartilha, ative o sininho para receber as notificações e até a próxima. Tchau!